Falar de Sattva, Rajas e Tamas é muito profundo e ao mesmo tempo é muito desafiador trazer aspectos que não são tão tangíveis, né, para a nossa realidade prática. Mas na verdade esses três atributos, essas três qualidades da matéria, elas estão presentes na nossa vida o tempo todo. Porque elas estão presentes na nossa mente o tempo todo. E é por isso que nessas aulas do nosso grupo de mentoria em saúde integral, eu vou usar esse livro do Dr. David Frawley, Uma Visão Ayurvédica da Mente, e ele propõe a cura da nossa consciência. Então nós vamos passar por conceitos filosóficos, porque isso é olhar para a cosmologia, é olhar para o que somos formados, e é importante falar que no aspecto do Ayurveda a nossa mente ela é material, a partir do ponto de vista de que a nossa mente ela faz parte do mundo material manifesto. O que não seria material para o Ayurveda é o que está no plano causal da criação, é onde nós somos apenas uma ideia. Então, quando essa consciência pura, que é chamada Purusha, toca a substância, que é chamada Prakriti, e a partir daí uma energia, um movimento que nós conhecemos como Shakti, vem e vai criar em várias etapas uma mente cósmica, uma mente divina, porque Purusha é consciência e ainda não é mente, vai passar por um filtro que é a diferenciação, da mesma forma que a luz, ela quando passa por um prisma, quando ela passa por um vidro, quando ela passa por uma gota d'água, ela se divide no espectro das 7 cores do arco-íris, nós nunca deixamos de ser consciência, mas essa consciência vem e ela se desdobra no mundo material. E esse mundo, onde estamos, então, ele começa a ser constituído de características fundamentais dessa substância Prakriti, que também é traduzida em muitos livros como matéria, embora o termo matéria nos confunda, porque nós estamos numa expressão material de nós mesmos, e não tem a ver com, por exemplo, emoções sutis, pensamentos e coisas que para nós não são palpáveis, mas que dentro disso que eu estou descrevendo, que é um vislumbre da filosofia Sankhya, da cosmologia, de como o universo é formado, ainda é material, porque ainda é manifesto. Então a gente está falando de um plano causal, onde tudo simplesmente simplesmente existe, onde não existe a ideia de tempo, para um mundo material manifesto, que é onde estamos. E Sattva, Rajas e Tamas, elas vêm como atributos dessa substância. Então elas têm um conceito filosófico muito profundo, mas ao mesmo tempo elas se expressam no nosso dia a dia, elas se expressam na nossa vida a partir dos impulsos da nossa mente. Eu vou procurar seguir, então, primeiro as tabelas do livro, onde existe inclusive uma autoavaliação do nosso estado mental, para que nós possamos partir do caminho contrário. Nós vamos partir da realidade onde estamos para a compreensão desse retorno, da nossa alma, dessa elevação da nossa forma de agir e pensar para estados mais profundos e mais elevados de consciência de nós mesmos. E a consciência de nós mesmos, ela vem a partir dessa compreensão. Toda a filosofia hinduísta ela é baseada nessa compreensão, por isso a filosofia Sankhya e a cosmologia é tão importante, porque nós viemos de um único princípio de consciência, nos desdobramos e passamos a existir diferenciados, como essas 7 cores do arco-íris, tem cada uma o seu efeito, tem cada uma o seu propósito, elas são diferenciadas, mas ao mesmo tempo complementares e pertencentes a esse princípio único. Cada uma dessas 7 cores já existe antes da luz se desdobrar. E na filosofia hinduísta, nessa base védica,
nós vamos trabalhar no conhecimento de nós mesmos. Então, é a percepção de quem sou diante desse cenário para perceber que faço parte dessa consciência cósmica. E é muito difícil para nós entender como é que somos e não somos ao mesmo tempo, mas fazemos parte dessa consciência cósmica. E isso passa por conceitos que para nós são religiosos, mas que não necessariamente deveriam ser, que é, por exemplo, a fraternidade, a caridade. Quando eu compreendo que o mundo se desdobra e que eu sou parte de uma mesma consciência, o outro também é parte, e eu preciso reunir todas essas cores para que então eu volte, o ascender dentro dessa perspectiva, para que eu volte a me unificar com essa consciência que nós podemos chamar, entre aspas, de divina, porque o divino é mais fácil para nossa mente compreender do que a consciência pura, mas perceber essa porção de consciência pura em mim e no outro nos unifica, e é um caminho de retorno. Então, o que muda na nossa vida prática? Eu continuo acordando todos os dias, a gente continua trabalhando, a gente continua agindo no mundo, mas nós vamos agir no mundo a partir de uma outra perspectiva. E é importante compreender que essa outra perspectiva é desapegada da realidade material. O que não quer dizer que nós não vamos agir e trabalhar na matéria aqui, na vida cotidiana, como nós conseguimos, como nós concebemos, me desculpem. Mas isso quer dizer que nós vamos nos relacionar com as coisas do mundo a partir de uma outra visão de nós mesmos, e isso muda tudo, isso muda todos os nossos interesses, isso muda todas as nossas perspectivas diante da vida e torna a vida mais leve. Quando nós olhamos de cima o caminho, nós podemos perceber tudo que acontece, é como olhar do alto de uma montanha. Nós podemos perceber vários desafios e obstáculos e compreender o que vem além. Quando nós estamos trilhando o caminho, nós vamos lidar com cada obstáculo um de cada vez, mas ter visto o vale lá de cima da montanha vai fazer com que eu lide com os meus desafios, com os meus obstáculos cotidianos a partir de uma outra percepção, porque eu sei o que vem a seguir desse desafio e eu sei que tem uma perspectiva de todo esse vale, de todo esse caminho e um ponto de chegada lá na frente. Então, a forma como nós nos relacionamos, ela se modifica do que eu só enfrentar um obstáculo, ou só enfrentar uma tarefa cotidiana, ou estar só vivendo, que é trilhando esse caminho. Quando eu olho lá de cima, é uma outra perspectiva. Claro que no nosso caso, essa perspectiva, ela é bastante filosófica, no sentido de que a filosofia busca discutir e alcançar coisas das quais nós não temos uma percepção completa. Então, nós estamos aqui vivendo a vida cotidiana e imaginando como é olhar lá de cima dessa montanha, como é olhar esse vale de cima, como é olhar essa vida de cima. E é a partir desse olhar de cima que surgem, então, as discussões filosóficas. Eu já falei isso em outras aulas, nós temos na Índia, só na Índia, 6 escolas filosóficas diferentes. O que fica para nós, Fica para nós um convite de pensar a vida. Fica um convite de pensar coisas que não são verdades, que não são pautas fechadas, mas que sim são um convite à nossa observação. E o que esse capítulo, o que essa aula, o que essa etapa de olhar para a nossa mente vai nos mostrar é que quanto mais clareza a nossa mente ganha, mais conseguimos observar. Então, muitas vezes o objeto de observação, a vida, ela não muda. O que vai mudar é o observador, é a perspectiva a partir da qual nós observamos os fatos cotidianos e principalmente que nós observamos a nós mesmos. O grande objetivo dessas ciências é nós nos conhecermos. É perceber a nós mesmos como parte dessa consciência única que é chamada de Purusha.